sempre temos uma enquete, uma maneira de incentivar você em casa a interagir com a gente. Já está com o celular na mão? Responda então essa pergunta. Qual que é, Gustavo? Você aí de casa não pode perder de responder essa pergunta, hein? Você já teve tendinite? É facinho, ó. Você pode responder com hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp que tá aí na sua tela, que é o 12 997 167989. Lembrando que se você manda pra gente perguntinhas pelo mesmo WhatsApp que o Gustavo acabou de comentar com vocês aqui, você concorre a um par de convites do Cinemark. Pode mandar, é uma maneira da gente agradecer. Você que sempre está participando aqui com a gente, uma pessoa será sorteada no final do programa, a gente faz o sorteio ao vivo. E se ganhou, também precisa retirar aqui com a gente no Colina Shopping esse presente bem bacana. Uma maneira de agradecer a sua companhia, que a gente fica tão feliz. O assunto de hoje, então, como o Gustavo já adiantou, já falei também com a Fernanda, é tendinite. Uma dor que vira aquela, sabe aquela amiga chata? Que fica acompanhando a gente todo lugar que a gente vai? Ela acompanha e muitas vezes atrapalha nas funções mais simples do dia a dia. É uma louça que você vai lavar, sente aquela dor. Você que trabalha sempre com o celular ou no mouse, fica aquele incômodo. E chega a arder, às vezes eu falo porque eu já tive, sabe? Curou sozinho. Até o doutor pode explicar como que isso pode acontecer ou não. Né? Mas para responder as nossas dúvidas, que você vai mandar também, recebemos aqui no estúdio o Dr. Carlos Alves, que é ortopedista. Seja muito bem-vindo, doutor. Ah, muito obrigado pelo convite. Imagina, viu? que Muito isso. obrigado mesmo. Antes da gente começar a falar sobre tendinites, eu gostaria de explicar que ela faz parte de um contexto chamado tendinopatias. Tendinopatia. Isso, Tá. que a tendinite é uma inflamação mais aguda, ou seja, ela acontece mais assim, rapidamente, dá aquela dorzinha chata que incomoda, e tem a tendinose também. A tendinose, ela já é um processo que está alterado a anatomia de tanta reparação que aconteceu ali e ficou um pouquinho deformado e que às vezes pode dar uma dor até um pouco mais crônica nesse tendão, tá? Mas quando a gente fala de tendinite, eu acho que primeiro o mais interessante são as pessoas entenderem o que é um tendão, né? Boa, porque a gente nem sabe, né? A gente pensa muito que tendinite é só na mão, porque a gente acha que só tem um tendão ali, porque é onde a gente sente, né? Mas tem muita coisa dentro do nosso corpo que a gente não sente e existe, Sim. como os tendões. Realmente temos o corpo todo, tendão? O corpo inteiro rodeado por tendões, tá? Tá. Que são os tendões que fazem a junção entre a musculatura e o osso. Ah, tá bom. Entendeu? Tanto que é da musculatura e é do osso, do periósteo ali, que sai a vascularização para o tendão. Ou seja, os vasinhos sanguíneos, para onde vem o sangue, para lá para o tendão. E é aí que está um dos problemas. Porque o que acontece? Por causa de vir de outros tecidos, o metabolismo do tendão ele é cerca de 7,5 vezes menor do que o metabolismo do músculo, por exemplo. Entendi. Então, quando ele está com uma doença, essa doença acaba ficando um pouquinho mais chata de ser tratada, porque não chega a tecido reparador lá, Entendi. entendeu? Então, assim, dentro do tendão, a gente tem uma célulazinha lá chamada tenócitos. E os tenócitos, eles atuam justamente para produzir ali o colágeno tipo 1, proteoglicanos, que faz com que o tendão tenha elasticidade. Então, só para finalizar assim, o que é o tendão, as pessoas, se você pegar aqui, você pega o seu bíceps, essa musculatura mais gordinha que tem aqui, se você vir para baixo, você sente um tendão. Olha, ó. Aí, ó, esse tendão é do seu bíceps distal. Aqui, Olha, ó. gente, aproveita que eu estou definido. Aproveita a produção. Esse daqui é o tendão do bíceps distal. Então, ó, tá vendo que é a junção entre o músculo, aqui tá o músculo, Sim. ó, o tendão e aqui tá o osso. E o que isso daqui faz o movimento? Sente você em casa. Tem tipo uma cordinha, né, dura. Sim, sim, é só para entender o que é tendão. Tá. Aí o que o tendão faz? Quando você contrai a musculatura aqui, ele joga o seu antebraço aqui para cima. Ah, tá. Através do rádio. Então, por isso que faz o movimento. Então, é o tendão que transmite a força do músculo para movimentar o osso. Gente, que legal. Tem toda uma mecânica que, na verdade, eu nem Tem toda conhecia. mecânica. Então, o que acontece? Quando que acontece essa lesão? Ela pode acontecer tanto por um esforço, um estímulo superior, então você está lá aproveitando esse mesmo tendão. Você está malhando o bíceps lá, aí você fala assim, nossa, hoje eu vou carregar muito mais peso. Aí você vai lá, sua musculatura está super forte, mas o seu tendão talvez não. Aí o seu tendão fala assim, ele rompe um pouquinho, cria microtraumas e aquilo fica machucado. E para ele cicatrizar, já que o metabolismo dele é 7,5 vezes menor, ele demora mais tempo. Demora mais tempo. Mas o bom do tendão é assim, que ele cicatriza, tem uma produção lá.
Só que essa produção precisa de uma expressão genética que vai atuar lá cicatrizando o E tecido. aí vai depender de uma coisa, então, de um fator que a gente nem tem, né? E nem quer esperar, que é o tempo, é isso? Isso, exato. Tendinopatias costumam demorar um tempo para ser cicatrizadas, né? E é o que a esse gente o menos lance. quer, né, gente? Sim. Porque a gente já quer estar logo, quer tomar um remedinho, de repente passar a dor e já curar, né? Sim, o remédio ele auxilia ali na cicatrização, mas a cicatrização que ele produz, ela não é tão eficaz como uma cicatrização provocada por um ganho de mobilidade com carga progressiva, por exemplo. Doutor, agora o sintoma, né? Vamos pensar para quem está em casa já identificando, não é um diagnóstico, mas o sintoma. A gente fala muito da dor, né? Esse incômodo dessa dor contínua. Além da dor, tem algum outro tipo de sintoma? Pode ter inchaço, roxidão ou não? Pode sim. Toda vez que a gente tem um processo de dor, provavelmente a gente está com inflamação também. E quando tem inflamação, tem edema, que é um dos conceitos ali. Então pode inchar. Então a pessoa está lá, ela está sentindo, está fazendo um movimento repetitivo lá, aí começa a sentir uma dor. Aí essa dor pode gerar uma inflamação, dependendo do tamanho da inflamação, pode ter muito edema ou pouco edema, mas pode sim acontecer, tá? Interessante. Na verdade, hoje a nossa vontade, então, aqui com o programa, com o doutor, é trazer para você a informação de repente, você está com tendinite, você não cuida e pode virar uma tendinose. É isso, não? Tendinose. Tendinose. Isso. Então, o doutor já vai explicar para a gente, primeiro, como prevenir a tendinite. Depois, se você está com tendinite, o que fazer para não ter a tendinose? E se tiver a tendinose, será que é a cirurgia? Tudo isso a gente conversa, tá? Manda sua participação, par de convites aqui para você do Cinemark. Já já o doutor também começa a responder as suas perguntinhas. Aqui no estúdio, nossa conversa é sobre tendinite. Aliás, Gustavo Bossolani tem uma perguntinha para o pessoal participar com a gente na enquete. Exatamente, Lucas. A enquete é a seguinte: você já teve tendinite? Responda com o hashtag sim ou hashtag não pelo WhatsApp que está na sua tela, 12 997 16 7989. E eu tô vendo aqui que tem muita perguntinha chegando. Quem manda pergunta hoje pra gente sobre o tema, já já acho que nesse bloco a gente consegue colocar. Vai concorrer um par de convites pro Cinemark. Mandou perguntinha com hashtag falando nisso, esqueci de falar isso pra vocês. Hashtag falando nisso, para você conseguir ser contabilizado no nosso sistema, tá bom? No final do programa, a gente traz para você, então, o resultado ao vivo. Dr. Carlos Alves é ortopedista, especialista também para cuidar da gente nesse assunto. Trouxe já informações importantes para a gente. Agora tem uma perguntinha para você, doutor, direto do Açaí. Vamos assistir. A Lanise vai conversar com a gente hoje, direto do Açaí Colina, sobre o assunto, né? Lanise, você tem algum problema de tendinite? Não, tem não, graças a Deus não. Você sabe o que pode ser, o que causa a tendinite? O que causa é movimento repetitivo, é escova no salão, quem mexe com cabelo, aí dá isso aí. E o celular? O celular não. Eu Será? acho que não Vamos sei. ver com o doutor? Mas é a vista. A vista também. Será que a vista a gente sabe que prejudica? E a tendinite pode causar? Porque a gente falou desse assunto até há pouco tempo, falando como pode ser prejudicial. Foi semana passada com a doutora Aline, como pode prejudicar a vista. Tem uma fotinha aqui, doutor, que o Gustavo até achou na internet, que eu achei bem bacana. Vamos colocar, o doutor responde. Sim ou não? Pode prejudicar? Pode. No caso ali, eles estão colocando uma fotinho do tendão extensor do curto do polegar, tá? E esse tendão, o que que faz? Quando você começa a fazer movimento de extensão o tempo todo do polegar, no celular, ficando isso o dia inteiro, pode sobrecarregar por causa exatamente do exercício repetitivo que até a que fez a pergunta ali relatou, né? Comentou. Então você vai movimentando o dedo, depois de alguns meses, é lógico que aquilo ali fica estimulado e pode inflamar. Uma doencinha chamada até doença de De Quervain que acontece nessa região, né? Nossa, nome difícil. Então, uma palavrinha aí diferente para essa daí. A doença de De Quervain, ela é chata, digamos assim. Ela pode ser tratada com bastante alongamento, fortalecimento muscular ali dessa região, né? Mas é uma doença que você tem que meio que fazer um anti-inflamatório, porque senão ela não some completamente. Principalmente porque ninguém vai parar de usar o celular, o entendeu? certo seria parar por um tempo. Exato. Toda tendinopatia, quando a gente pensa em tratamentos, a gente pensa numa reabilitação contínua, que tem que começar tirando a carga, alongando,
fazendo com que esse tendão ele ganhe elasticidade e ao mesmo tempo que tira esse fator que causa a principal doença, que é a repetição do movimento ou então o ganho de força extra, tudo depende ali do que está fazendo para gerar a tendinite. Entendi. Né? É interessante que a gente traz aqui nessa fotinho também, essa outra mão que fica segurando, e muita gente diz que chega até a adormecer. Isso eu já conversei com amigos, que ficou tanto tempo no celular, numa mesma posição, que começou a sentir até adormecer a mão de ficar ali, doutor. Como a gente tem que regular esse tempo de celular ou esse tempo de uso? Isso ajuda também a evitar? Mudar a posição, não sei. Esse sintoma de fazer esses sintomas aí de formigamento se chama parestesia. Ela pode estar ligada a outras doencinhas da mão ali. Não necessariamente a tendinite, tá? Pode ser tanto ali uma síndrome do carpo, como a de Guion, que é a do nervo ulnar aqui, e a do carpo do nervo mediano. Mas quando você está usando o celular, principalmente com a mão para cima, o que pode estar acontecendo é que essa pessoa está tendo uma hipovascularização na mão, porque a mão fica para cima, o sangue não consegue subir até lá dos dedos e também pode causar isso. Não necessariamente está relacionado com tendinite, assim, em termos de sintomas. Mas é um outro problema. Ai, gente, sério mesmo, né? Estou com uma fotinho aqui também que o Gustavo achou, que achei bem legal. Uma opção de mouse que parece que não causa esse problema da tendinite. Porque quem usa muito mouse, eu tenho esse problema. Começa a doer na mão, às vezes a dor vem até aqui para as costas, parece que puxa, né, doutor? Sim. É uma opção, eu nunca tinha visto esse mouse, é um mouse horizontal, como que é? É vertical, na verdade, né? Sim, eu já vi esse mouse aí vendendo em algumas situações na internet, dizem que melhora, mas assim, eu não tenho nenhum follow de paciente, assim, que eu consegui guiar, que usava esse mouse e não tive a dor, porque eles não procuram, né? Quando a gente pensa no mouse tradicional, se você observar, tem uma pronação da mão e isso faz uma rotação do antebraço. Então, na hora que faz isso, e fica o dia inteiro mexendo. Coloca a fotinho para mim, sabe? Por então, favor, é isso daí que pode... Olha lá, ó. Então, essa rotação que faz exercer muita força esse tendão. E quem trabalha o dia inteiro com o mouse acaba evoluindo com essa inflamação chamada de Kerven nessa região. A nossa diretora acabou de falar que ela tem esse mouse vertical e que para ela realmente ajudou muito, porque ela sentia muita dor e agora, na verdade, não tem mais. Então, fica uma dica até interessante para evitar, porque o mouse também, né, é um movimento repetitivo, né, que a gente está ali o tempo todo, né, e não percebe. A gente que edita, eu que edito bastante. Então, tudo que for repetitivo já é um sinal de alerta para a gente fazer diferente. Sim, assim, por exemplo, tem pessoas, vamos ir para a parte de academia agora, que é uma doença que é recorrente, que é uma epicondilite lateral ali. O que é isso? É o aparelho extensor do antebraço aqui, que faz a extensão, ó, do punho, tá vendo? E dos dedos. Então, o extensor dos dedos se torna musculatura e se liga aqui no epicôndilo. Então, esse exercício repetitivo que o pessoal vai fazer na academia e faz uma flexão, vai esticando a musculatura e vai contraindo essa região aqui do epicôndilo. Então, o que acontece? Se a pessoa fortalecer o outro lado também, fazendo exercícios concêntricos, excêntricos, ela consegue reverter essa tendinopatia aqui, essa inflamação que tem no epicôndilo e também em outras regiões, né? Os locais que mais acometem a tendinopatia no corpo humano é o manguito rotador. Todo mundo tem aquela dorzinha no ombro de vez em quando lá, que ali tem os 4 tendões ali do manguito, né? Que é o subescapular, supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor. Então, eles fazem um movimento de rotação externa, rotação interna e abdução. A partir do momento que a gente executa, vamos supor, vai pegar caixa todo dia, caixa, ele utiliza um padrão só de musculatura e enfraquece os outros. Então, aquilo lá, aquele tendão costuma sofrer muito, porque é ele que está sobrecarregando e aí transmite aquilo que eu falei para você no começo. O músculo transmite para o tendão, que transmite para o osso e acaba o tendão sofrendo ali as lesões. Interessante. Né? Então, você não pode, não vou fazer academia, então, se de repente eu posso me machucar fazendo. Pelo contrário, a academia vai ajudar você a movimentar músculos de maneira diferente para você conseguir dividir, então, essa sobrecarga e não ter esse problema que o doutor comentou. No próximo bloco, eu prometo que a gente só volta com perguntinha de vocês, tá bom? Porque a gente tem aqui um par de convites do Cinemark. Quem manda perguntinha vai estar concorrendo com o hashtag Falando Nisso. Manda a sua dúvida e o Dr. Carlos responde já já. O assunto aqui no estúdio é tendinite. Tem agora a nossa enquete, o resultado da enquete com o Gustavo Bossolani, para entender a relação de vocês aí de casa com esse resultado e a tendinite também, né, Gu? Lucas, é hora de descobrir se o pessoal de casa já teve tendinite, sim ou não. Vamos ver o resultado da nossa enquete. 56,2% hashtag sim.
Dizendo que sim, né? O doutor Carlos já até explicou pra gente que a tendinite é algo que pode até com o tempo ali ir melhorando, né, Sim, doutor? sim. O problema é quando vira tendinose, é isso? Isso, quando o processo vira crônico, Crônico, então tá lá, a inflamação fica e o corpo repara e volta de novo, repara e volta de novo, tem um processo de alteração anatômico. Aí quando a gente fala de alteração anatômica, é sinal que perdeu toda a caracterização do tecido natural. Então, aquilo lá fica uma espécie de um tecido amorfo, cheio de fibroses, diferente e que vai gerando cada vez mais inflamação e dor, né? Olha só, tem uma fotinho aqui, até antes da gente colocar o Povo Fala, coloca pra mim, por favor. Aqui a gente tá vendo nessa fotinho a inflamação, né? E aí chega até alterar, então, a forma desse Isso tendão. altera a anatomia mesmo. Ele vai cicatrizando, porque assim, quando cicatriza um tendão, você vai lá, cicatriza normal. Você vai lá, tem uma tendinite, você vai alongar, faz tudo certinho. Sim. Aí, o próprio tecido lá de dentro forma um Entendi. tecido similar. Só que ele utiliza um tipo de colágeno diferente do primário. Somente quando vem de fora a inflamação, vem do corpo produzindo sistêmico aquilo lá. Entendi. E essa mudança de tipo de colágeno na cicatrização que faz formar uma alteração anatômica, por O exemplo. que dá um alerta maior ainda pra gente, que quando você tem uma dorzinha, você precisa buscar um médico e cuidar. Não deixar, vai passar, vai passar, vai passar. Foi passando, criou essa coisa diferente aí, né? Cicatrizou ruim e aí causa esse problema, né? Fica esse alerta para você. Outra perguntinha agora, direto do açaí pro doutor. Falando desse incômodo que é a tendinite com a Pamela, que tem tendinite. Eu tenho a tendinite no cotovelo e no punho também, devido ao meu trabalho, porque eu trabalho com confeitaria. Então eu uso muito a mão para fazer o meu trabalho, né? Então aí depois disso eu acabei adquirindo essas duas tendinites. E como que você faz para cuidar disso? Porque você não vai parar de trabalhar porque você realmente precisa seu negócio. Como que você faz? Eu tô fazendo fisioterapia. Uma outra opção seria eu fazer a cirurgia. Só que aí eu fiquei um pouquinho com receio de fazer a cirurgia, porque eu tenho medo de não me recuperar 100% e aí acabar prejudicando ainda mais o meu trabalho, né? E eu não posso parar, né? Sim. Eu sou autônoma, então eu dependo da minha mão para trabalhar. Com certeza. Doutor, no caso da cirurgia, quando ela realmente é necessária? A cirurgia é necessária justamente quando tem essa alteração anatômica, né? Que já foi feito todos os tipos de tratamento e a dor é recidivante. Então ela fica lá, perturba a paciente, vai perturbando, perturbando, até que tem uma alteração anatômica, ela vai fazer o quê? Daí aborda e faz uma limpeza naquela região para justamente deixar o tendão mais livre ali para passagem, tira também essas alteraçõezinhas, essas fibrosas que tem ali para justamente tentar melhorar a dor. É uma saída nos casos assim que não tem mais o que fazer do ponto de vista clínico, né? A gente vai tratando, mas daí faz essa opção cirúrgica. Realmente, tem muitos casos que pode voltar. Ai, mesmo. Então não é definitivo. Então, nesse tratamento cirúrgico não é definitivo. Pode voltar, principalmente relacionado ao trabalho da pessoa. Como ela falou ali, ela é confeiteira. E ela já falou justamente aquela que eu falei aqui do cotovelo, né? Mesmo. Então ela tem os movimentos, repetitivos, aquilo lá. Muitas cozinheiras também, assim como cabeleireira, tem essa alteração no ombro. Por isso que esse complexo, esse complexo aí da Kervem, epicondilite lateral e síndrome manguito ali, eles são muito característicos com população que trabalha com confeitaria e cabeleireiro. Tem que ver, viu, Pamela? Quero ver você, todas as suas colegas de trabalho também confeiteiras, quero ver também as cabeleireiras, todo mundo na academia, fortalecendo esse bração bonito aí de vocês, para não ter esse problema. Vamos para a perguntinha que você está participando e mandando, tem muita mensagem. Obrigado, a gente agradece bastante a sua participação. Gustavo, qual que é a primeira do programa para o Dr. Carlos? O José Roberto mandou #sim, já tive e ainda tenho. Estou fazendo tratamento para dar uma melhorada. Tive que fazer cirurgia nos 2 ombros. Olha que interessante. Doutor, tem uma fotinho aqui sobre o ombro também, porque a gente pensa em tendão, né? Tendinite tem no corpo todo. Então, quando é indicada a cirurgia no ombro? É nessa situação também ou não? Tem outras possibilidades? Sim, tem como fazer essa limpeza no ombro também. Mas a cirurgia no ombro, ela é principalmente indicada quando tem ruptura desse tendão. Então a inflamação é tão crônica, tem tanta alteração anatômica ali, que perde a força do tendão e ele rompe. Daí o que é a pessoa? A pessoa perde o movimento. Aí a gente precisa rafiar o tendão para voltar a ter o movimento, né? Então pode acontecer esses extremos também. Como também no esporte de alta competitividade,
Tem os pacientes que eles usam tanto da força dele que acabam tendo rupturas tendíneas, seja no tendão aquileu, seja no bíceps distal, que a gente viu aí. É uma doença muito comum de academia de musculação, para falar a Tomar verdade. muito cuidado na hora de praticar, então, também, né, gente? Próximo bloco, só perguntinha de vocês. Fechado? Agora, somente as perguntinhas de vocês, com o Gustavo Bussolini e o Dr. Carlos para responder. Qual que é a primeira pergunta do bloco, Gustavo? Primeira pergunta é da Shirley, de São Sebastião. Hashtag sim. Boa tarde, tenho diagnóstico de tendinite, bursite e manguito roteador nos 2 ombros. Tem dias que não consigo fazer nada porque a dor é insuportável. Já fiz fisioterapia e não resolveu. O que fazer nesse caso? E aí, doutor? Vamos lá. O manguito rotador, na verdade, ele é o conjunto de musculatura ali que faz o movimento do ombro, né? Ele não é uma doença. Então, só que quando ele está machucado, precisa, às vezes, fazer um debridamento cirúrgico. Mas uma coisa que é importante, nunca deixe de movimentar o ombro, senão ele gera outra doença chamada ombro congelante. Então, tem que tomar cuidado para ficar paradinho no ombro, ele dá problema também. Perfeito. Obrigado pela participação, Shirley. Quem vem agora, Gustavo? A Rosângela, boa tarde. Fiz cirurgia do túnel do carpo nas 2 mãos. Tem alguma relação com a tendinite? Porque ainda sinto dores e o formigamento nas mãos. Obrigada. Beijo, Rosângela. Obrigado. A tendinite ela é uma doença mais a movimentar assim o punho. Ó. Quando você tem esses sintomas de parestesia, pode ser às vezes que a fibrose que foi tirada ali refez e está comprimido o nervo de novo. Às vezes precisa de passar de uma reoperação. Entendi, pode ter voltado. Ai, coisa chata, né, Rô? Espero que não seja isso. Eliana, perdão, vamos lá, Gu. Isso, Eliana de Taubaté. Boa tarde. A partir de qual idade aparece a tendinite? E com trabalho repetitivo aumenta a dor? Excelente pergunta. Aparece desde a infância, viu? Desde a infância. Tem alguns tipos de tendinite especiais também que estão ali relacionados com osteocondrites. E desde, às vezes, a criancinha tem ali uma tendinite. É muito comum em atleta, adolescente, jovem, atleta que tem uma tendinite patelar ali também. Qual que era a outra pergunta? Ela fez 2? Tem como voltar ou vocês apagaram? Obrigado. E o trabalho, com certeza, trabalho repetitivo aumenta a dor, justamente porque você não tira o estímulo ali do tendão, né? Excelente. A Leila também mandou perguntinha pra gente, aqui de São José dos Campos. Boa tarde, eu tenho no ombro, é muito ruim. Quero saber se infiltração melhora. Olha. Ah, sim, tem as infiltrações também. Eu não comentei nada delas. Hoje em dia a gente utiliza não somente corticoide, mas ácidos hialurônicos, né? Que a gente é uma proteína, glicoproteína glicanos ali, que faz com que a lubrificação no ombro melhore e melhora a dor em muitos casos. Olha que interessante que a Kelly, um beijo pra você, minha querida, comentou aqui na perguntinha dela. A Kelly Guedes, boa tarde, Lucas. Sim, já Boa tive tarde. tendinite no pulso direito. Fiz cirurgia e não tenho a mesma caligrafia após a cirurgia. Minha letra até mudou de forma. Gente, como que pode isso, doutor? É porque ela não treinou depois? O que é isso? É assim, Caramba. a mão tem muitos tendões, né? Então eu não sei como que foi a cirurgia, o processo ali para fazer a melhora, mas teoricamente não era para perder esses movimentos finos, né? Nossa, menina, eu nunca tinha ouvido falar. Interessante, viu? Obrigado pela participação. Vamos para outra perguntinha. Tem foto junto com a pergunta? A Solange de Taubaté, boa tarde, Ei. estamos ligadinhos em vocês. Beijo, Tenho obrigado. tendinite no dedão direito. Fui ao ortopedista, ele passou medicamentos e agora estou com um bico de papagaio na cervical e no quadril esquerdo. Dói demais. Manda um abraço. Um abraço para você. No dedo também, doutor? Eu acho que quando ela fala dedão, ela está falando do polegar, justamente do tá. Dekerven que a gente está comentando aqui, tá? Entendi. E as outras doenças são doenças degenerativas aí, pelo que eu falo, aquela bico de papagaio, né? Perfeito. Vamos mudar um pouquinho de assunto também, porque esse daí eu sei que isso daí daria para fazer um programa inteiro sobre fascite, não é isso, Gustavo? Isso, a Cláudia de Taubaté manda boa tarde. A fascite no pé tem alguma coisa a ver com a tendinite? É fasciite, né? A fasciite, ela tem até um nome específico, fasciite plantar, né? Mas ela é uma espécie de tendão, ela que mantém ali muitas vezes o arco do pé. Então, quando você está perdendo o arco do pé, ela começa a esticar, 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 e quando você começa a usar sapatos muito endurecidos, o seu pé acaba perdendo muita musculatura de lá e seu pé acaba perdendo esse movimento aqui, ó. Nossa. Que o pé é para ser, teoricamente, muito similar à mão, só que do jeito do pé, né? Perfeito. Olha só que interessante. Então tem a ver com o tendão do pé, tem a ver com o assunto. Bem legal. Gostei. A Roseli faz um desabafo aqui com a gente. Isso, comentário da Roseli de São José dos Campos. Hashtag sim, tem dias que não consigo me levantar. Faço faxinas pesadas demais. E o repouso é muito importante, né, doutor? Sim, o repouso, e não só isso, eu vejo que muito pessoal que faz faxina, ele trabalha o dia inteiro com o corpo, só que trabalha aquele exercício repetitivo e acaba não fazendo uma academia, por exemplo.
aí gera as lesões por falta de fortalecimento de É que a gente estabilização, confunde, né, doutor, a atividade física, né, com exercício físico, e é diferente, né? Porque você pensa assim, já vou fazer tanta força lá, só que precisa ter um preparo para fazer essa força. E um equilíbrio muscular E também. um equilíbrio muscular. Vamos lá para Conceição. Conceição, boa tarde. Minha mãe tem tendinite. É normal sentir mais dores no frio? Olha, tem a ver uma coisa com a outra, não, doutor? É assim, quando você está no frio, você tem ali a circulação periférica, ela para de ir sangue, né? Porque é mais frio, daí o sangue não flui direito para as mãos, para os pés, e isso daí acaba diminuindo o quê? A circulação no tendão. Pode estar relacionado, sim. Interessante, também não sabia. Mais uma coisa que eu aprendi com vocês aqui, a perguntinha de vocês. A Simone, de São Sebastião. Ela mandou hashtag sim, eu tive tendinite há muito tempo porque fazia crochê e precisei usar essa munhequeira aí da foto. Melhorou muito e me senti bem. Olha que legal. Eu já vi muita gente usando a munhequeira. É bacana usar, doutor? Como que funciona o tratamento com ela? A munhequeira, a gente indica muitas vezes para utilizar mais à noite, para a pessoa não ficar travada durante o dia, né? Porque se você trava uma articulação, ela também vai diminuir a musculatura, o que pode ser pior a longo prazo, né? Porque vai forçar mais ainda. Então, quando você tem uma tendinite, pode ser do Dequervain, a gente tem órteses, né, que são essas daí, que fazem a estabilização para você utilizar à noite, diminuindo os movimentos durante a noite, né? Já são metade do dia que você fica ali sem os movimentos que podem causar tendinite. É um repouso forçado que você acaba tendo ali, né? Isso é muito bacana. Vamos para o sorteio do nosso par de convites Cinemark. Sucesso do programa hoje, né, amigo? Isso, chegou a hora de descobrir quem levou um par de ingressos para o Cinemark. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tuane, parabéns. Ei, que legal, a produção vai entrar em contato com você, viu, Tuane? Obrigado pela sua perguntinha. Aliás, todos vocês que participaram e mandaram as dúvidas. Doutor, muito obrigado também Eu que por trazer as agradeço. respostas de maneira tão clara. Obrigado. Eu que agradeço, viu, a presença de vocês. Obrigado pelas perguntas aí. Fico feliz de poder participar com vocês. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Imagina, amanhã é um dia muito especial. A gente tem a chamadinha para soltar, então olha que interessante o nosso tema de amanhã. Oi pessoal, eu sou a Marília Monfrenati, eu sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento infantil e com adolescência e no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, estarei no programa Falando Nisso da Band Vale para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Espero vocês! E claro que a gente quer também a sua participação, vai ser bem legal. A gente vai aprender junto. Fiquem com Deus, uma boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação